Mesmo que a gente encontre um lugar, um ambiente de extrema resistência. Amém? O que não deve ser para nós novidade. O que não deve ser para nós novidade nenhuma. Porque o Senhor diz, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Amém? Então é natural que nós, que não somos, né, desse século, amém? Que nós que não somos desse sistema, é isso que Paulo fala, nós não vamos nos adequar a isso. Amém? É diferente para nós, nos incomoda, nos constrange, né? E diante disso, muitas vezes, uma postura errada, a gente tem recuado, né? E lutamos no modo de sobrevivência, como estava Gideão nos primeiros momentos em que nós o encontramos na história da Bíblia. Amém? Quer dizer, no modo sobrevivência, estou trabalhando, estou no meio da família, estou no meio da sociedade, mas não vejo a hora de Jesus voltar, não vejo a hora de ir para o céu, não vejo a hora de chegar domingo para que eu possa estar na igreja, junto com meus irmãos e adorar ao Senhor, porque não aguento esse ambiente aqui fora. Muitos cristãos estão assim. Amém? E, de fato, isso acontece, porém, não deve ser essa a nossa reação. Então, o que acontece? A gente, por não compreender qual é o propósito que Deus tem, qual é a nossa posição como eclésia, como igreja, a gente padece demais. Porque se o sal não salgar, não serve para nada, a não ser para ser pisoteado pelos homens. Ok? Então é isso que acontece. Se a gente não se posiciona na nossa condição de cristão, em Deus, em Cristo, a gente vai padecer demais, a gente vai sofrer demais. Agora, existe, basicamente falando, eu vou até extrair um ensino que é desse módulo aqui, ó, que tem tudo a ver com o que a gente está ministrando aqui nesses dias, nessa jornada de transformação. Existe uma palavra no inglês que é difícil para a gente traduzir essa palavra, que é marketplace, né? Que literalmente seria para nós aqui no português local do mercado, né? Porém, quando a gente fala de mercado, a maioria de nós aqui do Brasil e da América Latina entendemos o mercado como um lugar onde nós compramos alimentos, onde nós compramos, né, alguns recursos que nós precisamos para consumo. Porém, a gente sabe também que no Brasil existe o mercado financeiro, não é isso? O mercado financeiro, né, que fala da bolsa, né, bom, uma série aí de coisas relacionadas às finanças e à economia da nação. Então, há um mercado financeiro. Porém, quando se fala de mercado, na palavra inglesa, nessa palavra marketplace, não significa necessariamente esse lugar, mas significa todo o ambiente de trabalho. Todo o ambiente de trabalho. Quer dizer, onde existe um ambiente de trabalho, isso aí pode ser chamado de marketplace, um local de trabalho. Amém? Então, para eles, o local do mercado é onde a pessoa desempenha suas funções profissionais, onde ela negocia, onde ela ganha a sua vida. E aí existem várias esferas, amém? Várias esferas dentro do mercado. Por exemplo, a área da educação, né? Então, a gente não usa essa expressão, o mercado da educação, né? A gente usa o setor da educação. Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente fala no campo de trabalho, ou não achando aqui uma expressão melhor, eu estou falando justamente de qualquer ambiente na nossa sociedade, onde a gente acaba interagindo, amém? Seja de uma maneira comercial, né? Seja de uma maneira profissional, ou seja simplesmente de uma forma social, amém? Social, no bairro, a gente tem relacionamentos no nosso bairro, né? Com pessoas no nosso bairro, nos relacionamos com os nossos vizinhos, de certa forma, né? Nos relacionamos no ambiente onde nós estudamos, as escolas, onde fazemos cursos, seja no mercado de trabalho, independente se for comércio, se for indústria, se for o setor, né, da educação, se for da ciência, das artes, do entretenimento. Então, a palavra que nós estamos tentando usar aqui no Brasil para definir esse ambiente seria
a esfera de ação de uma pessoa, ou a esfera de influência dentro da sociedade. Então, para mim, particularmente, em vez de usar essa expressão local de trabalho, porque senão vai condicionar a nossa mente ao nosso trabalho, à nossa profissão. E não é só isso, amém? É todo lugar onde a gente desenvolve a nossa vida social, seja de uma maneira familiar, seja fraternal, né? Seja onde for, num clube, na igreja a gente tem uma vida social aqui, né? Isso aqui é social. Então, talvez a melhor definição para essa palavra aqui em português seria justamente isso, né? A influência no nosso lugar, né? No nosso ambiente social. Então nós começamos falando da transformação a nível pessoal, avançamos para a transformação a nível familiar, amém? Começando com os relacionamentos mais próximos, matrimônio, pais e filhos, né? E nós fomos finalizando isso na semana passada. Então, primeiro, né, a gente tem que entender que nós estamos aí enviados, não é isso? E enviados na condição de ovelhas no meio de lobos. E o paradoxo é que normalmente a ovelha no meio de lobo vai ser devorado, amém? Mas, ao contrário, a ovelha vai prevalecer. É justamente com um espírito oposto, com um espírito contrário. E isso a gente deve começar aonde? No ambiente da nossa casa, no ambiente da nossa família. Então, veja bem, se nosso ambiente tem sido um ambiente hostil, né, familiar, há crises, há feridas, enfim, há desentendimentos, e a gente tem, né, a facilidade, a tendência de falar dessas coisas, de ficar criticando, de ficar reclamando, de ficar murmurando, né, de dizer, o meu marido é isso, o meu filho é isso, a minha esposa não me entende, e a gente vai perpetuando, né, essa situação por meio das nossas palavras, né, demonstrando a nossa infelicidade, a nossa falta de esperança, e aí vai criando-se até fortalezas, né, porque a gente vai achando que essas coisas são assim mesmas, e não podemos fazer nada, não há como mudar isso, não há como transformar isso. Então, aquilo que permanece por muito tempo, a tendência nossa é justamente achar que não há mais solução para aquilo. E mesmo quando a gente está diante da palavra de Deus, quando Deus fala sobre transformação, salvação, mudanças, a gente fala amém, Deus é poderoso para mudar, mas não aqui nesse caso, não nessa situação, porque eu já tentei, já orei. Então se instala aí uma fortaleza de desesperança, amém? E a gente toma como imutável aquilo que a gente sabe que Deus pode mudar. Amém? A gente toma como insolúvel aquilo que a gente sabe, ou pelo menos que a Bíblia diz, que Deus pode solucionar. Amém? Mas de alguma forma, de alguma maneira, a nossa mente se dividiu. Em uma parte a gente confia na palavra, acredita que a Bíblia é a verdade, mas quando vai aplicar isso naquela área da nossa vida, há uma fortaleza que resiste, e a gente então tem uma dupla mentalidade, uma mente doble, amém? Então a nossa mente se divide em dois compartimentos, o compartimento bíblico e o compartimento da impossibilidade, daquilo que está contra a vontade de Deus, que vai contrário à vontade de Deus, mas a gente já tentou, a gente já orou, a gente já até aplicou algumas coisas, mas não teve resultado e a gente acabou desistindo. Então a gente acredita até que isso pode acontecer na vida de alguém, amém? Há casos de ministros que, por exemplo, vivem uma situação, né, particular, onde eles não encontram uma solução em Deus, não vê uma mudança, e eles continuam ali, né, aceitando essa situação, porque não há nada que possa ser feito, mas tenha ousadia, né, para orar, tenha confiança, a fé, para orar por pessoas que estão passando pela mesma situação, para Deus abençoar. Amém? Né? E aí, não, mas por que isso não se aplica a você também? Porque não sei, não dá, comigo não funciona. Tem que funcionar. Amém? Tem que funcionar. E como que a gente pode começar a sair desse modo de sobrevivência em qualquer conflito, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a começar dos mais íntimos, né? Na nossa casa, na nossa família. Como a gente pode? Vou te explicar e você me ouça de todo o teu coração. Como a gente pode? A gente pode, pelo fato do seguinte: o reino de Deus, em qualquer elemento que compõe o reino de Deus, ele é transformador.
ele é transformador. Amém? Qualquer elemento que é parte do reino de Deus é transformador. Ou seja, tem o poder de alterar, tem o poder de mudar, tem o poder de transformar. Amém, queridos? O reino de Deus traz uma dimensão de mudança, de transformação. Primeiro, sair desse modo de sobrevivência. Tipo, estou aí, mas não vejo a hora de sair daqui. Então tem gente que está infeliz com o trabalho. Amém? Não sai porque não precisa, depende. Estão lutando para que as trevas não apaguem a sua luz. Amém? Então vamos começar daí. Daqueles que estão lutando para o mundo não lhe derrubar. Porque está difícil. É uma luta. Eu tenho que ir lá, mas eu não queria estar lá. Não gosto de estar lá. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu não iria mais trabalhar, não iria mais nesse lugar, eu sairia daí. Então é uma pessoa que está completamente insatisfeita nesse ambiente. Amém? E para ela está no modo de sobrevivência. Ela está tentando sobreviver com aquilo que ela tem, mas está infeliz. Quer dizer, ela está lutando para não ser influenciada. Amém? Segundo nível, ou a segunda dimensão, digamos assim, são cristãos que estão aí, no ambiente de trabalho, no ambiente social, e já estão vivendo e aplicando os princípios da palavra de Deus. Essa pessoa, amém, ela já começa a trazer um testemunho na vida dela. Ela é diferente. Amém? Todo mundo faz desse jeito, mas ela faz diferente. Porque ela vive os princípios da palavra. Ela aplica os princípios da palavra. Então, digamos se fosse uma competição, se fosse, em bom geral, de um jogo, essa pessoa não está perdendo, mas também não está ganhando o jogo. Ela está empatando o campeonato. Amém? Empatando. Então, essa pessoa está aí, ela está aplicando os princípios da palavra de Deus, porém ela não consegue interferir, ela não consegue influenciar, ela não consegue trazer transformação. Também não é isso que Deus quer para nós. Amém? Se você for reparar os elementos que Jesus usa, né, para fazer justamente essa analogia com o reino de Deus, então quando ele vai falar sobre o reino de Deus, ele usa alguns elementos naturais, e todos esses elementos que ele usa são elementos transformador. Amém? Tem um momento que ele fala que o reino de Deus é como um fermento. Lembram disso? Né, o reino de Deus é como 3 medidas de farinha que a mulher foi e colocou fermento em cada farinha. Qual é a propriedade do fermento? Alterar, mudar. Amém? Através de um processo, o fermento altera, modifica a forma de algo. Então a igreja está aí na sociedade, nós estamos aí na sociedade, e nós somos a eclésia, amém? Não é esse templo aqui, não é esse prédio, mas somos nós estamos aí como fermento do reino dos céus, para mudar, para alterar a condição, a forma, amém? O sal é um agente modificador, transformador, a luz. Amém? Então tudo que Jesus vai usando de analogia, a semente, amém? A semente, você pega a semente, coloca ela na terra, e você fala, um negócio tão pequenininho, no meio de tanta terra, vai morrer ali, vai acabar, vai se perder, e de repente aquilo começa a passar por um processo, e vai modificando o ambiente. Apesar de toda a resistência, de toda a dificuldade, amém? Vai brotando ali a semente, de repente vai rompendo, a terra até brotar e conseguir alcançar o raio do sol, o raio da luz e dizer, uau, agora ninguém me segura mais. E daí só cresce. É ou não é verdade?
Então assim somos nós, assim é a presença da eclésia, amém? Assim é a presença da igreja num lugar, num ambiente. O que eu estou querendo dizer, querido, é assim que deve ser os lugares aonde Deus te colocou. Você está lá para mudar a situação, para trazer transformação, para alterar as coisas ali, através do poder do Espírito Santo de Deus. O terceiro nível já é melhor. São pessoas que estão no ambiente, na esfera da sociedade, uma esfera de influência, e elas já começam a ser usadas, ou elas se deixam ser usadas pelo Espírito Santo nesse lugar. Amém? Quer dizer, estão buscando o Espírito de Deus, estão levando assuntos desse ambiente, desse lugar, à presença de Deus em oração, e estão procurando saber qual é a direção do Espírito Santo, qual é a palavra do Espírito Santo. Então eu estou fazendo um negócio, vou dar só um exemplo, né? Estou aí para fechar o negócio, só que antes de fechar esse negócio, quero saber o que Deus pensa sobre isso. Qual é a direção de Deus? Eu não quero entrar numa fria, amém? Eu também não quero fazer um negócio por fazer. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida nessa área. Então eu submeto, eu sujeito as minhas escolhas, as minhas decisões, porque eu quero acertar, porque eu quero vencer, porque eu quero prosperar. Então essa já é uma atitude, é uma postura diferente. Não é uma pessoa que só está aplicando os princípios, amém? Ela vive a palavra no ambiente de trabalho, não. Mais do que isso, agora ela está buscando o reino de Deus, mas ainda o foco é ela. O seu próprio benefício, para ela não perder, amém? Para ela não entrar em situações que não são propósito de Deus, ou não fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Então ela quer saber o que Deus tem. Então, de repente, ela vai orar e o Espírito Santo fala com ela, não fecha esse negócio, sai fora disso. Amém? Deus não faz isso? Faz, porque Ele não tem propósito. Então estou entendendo que Ele tem propósito. Mas a coisa, pastora, diz respeito a mim, a minha posição, a minha condição. Essa é uma boa forma de viver no ambiente da sociedade. Mas também não é isso que Deus quer fazer. Deus quer um nível mais alto da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos. Amém? Para sermos fermento, para sermos sal, para sermos luz, para sermos semente, nós temos que entender que nós estamos aí inseridos, não só para praticar os princípios bíblicos, isso é bom, não só para buscar a direção do Espírito Santo para a nossa vida, dentro desse contexto, isso é maravilhoso, mas há algo melhor ainda. Eu estou aí enviado por Deus para trazer transformação a todos esses ambientes, a começar na minha casa, a começar na minha família. Por quê? Por que eu posso viver isso? E por que eu posso levar essa transformação? Porque eu estou sendo transformado. Porque Deus está me transformando. E à medida que Deus vai me transformando, eu me torno um agente de transformação do reino de Deus, aonde Deus está me levando, aonde eu tenho uma influência. Se a gente ficar reservando, sabe, viver o reino na dimensão apenas religiosa, desse ambiente religioso, quantos por cento? Qual é o percentual de tempo e de influência que nós vamos exercer para o reino de Deus, se a maior parte do nosso tempo nós vivemos na sociedade, e não aqui entre nós, irmãos? Amém? E eu penso que nós estamos aí, e Deus não mudou isso, porque Ele tem um propósito para nós aí, nesse ambiente. E não é que eu fique aí, sabe, padecendo até que Jesus venha me buscar e me levar para a glória celestial. Isso é o evangelho dos profetas, que fica sempre esperando, Jesus vai vir nos buscar, mas até que Ele venha, Ele vai nos achar trabalhando. E trabalhar aí, entenda, estaremos transformando esses lugares, essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, como sal, como luz, como fermento, como uma semente do reino. Amém? E eu não estou sozinho nisso. Eu sou parte de uma eclésia que me respalda. Amém? E a eclésia foi dado o poder do Espírito Santo para gerar esse testemunho em todos os ambientes da sociedade. Então, de repente, sabe, esse quarto nível, vamos repassar? Primeiro nível,
é aquela pessoa que está no ambiente de trabalho lutando para não cair, amém? Para não se perder. E que não vê a hora de sair desse lugar porque está apenas sobrevivendo. O segundo nível são aqueles cristãos que estão aplicando os princípios da palavra de Deus, são dizimistas, ofertam, amém? E procuram viver aquilo que a Bíblia diz, mas não estão transformando. Então, no máximo, elas estão empatando o jogo aí, amém? Terceiro nível são aquelas pessoas que já começam a trazer o poder do Espírito Santo para esses ambientes. Para esses ambientes. Amém? Então, da mesma forma que Deus tem interesse nos assuntos da nossa família, e nós levamos essas coisas, esses assuntos, até a presença de Deus em oração, e buscamos do Espírito Santo uma direção, Deus também tem uma direção para a tua vida profissional. Deus também, sabe, quer falar com você a respeito das outras áreas da sua vida. Tudo, tudo, tudo. Mas esse quarto nível vai mais longe. Porque agora você não está buscando a Deus só por você. Você não está querendo aplicar a Bíblia só para você. Você não está ouvindo o Espírito Santo só por você. Você começa a entender que Deus quer salvar essa empresa. Que Deus quer salvar essa escola. E quando eu digo a empresa, a escola, é tudo que diz respeito a esse ambiente, a esse lugar, e principalmente as pessoas, as vidas. Porque a gente pensa que Jesus veio só para salvar as pessoas. E aí nós queremos ganhar as pessoas para Jesus. Tudo bem, não está errado, é isso mesmo que nós temos que fazer. Mas não é tudo que nós temos que fazer. Não é o tudo, isso é apenas uma parte. Porque quando Jesus veio, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é isso que nós estamos aprendendo. Isso é pessoas, isso é matrimônios, isso é famílias, isso é pais e filhos, mas isso também é empresas, isso também é comércio, isso também é educação, isso também é artes, isso também é entretenimento, isso é governo, isso é os reinos e nações. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer isso de novo. Os reinos do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará. Não é só as pessoas, não. São os sistemas. São essas esferas de influência da nossa sociedade. E é só aí, entendendo isso, que nós vamos começar a cumprir a ordem que Jesus deu à igreja, de fazer discípulos de todas as nações, e não apenas de pessoas. É uma boa coisa fazer discípulos de pessoas, mas o alvo é maior ainda. Amém? O alvo é maior ainda. A estratégia é muito mais abrangente. Agora, é claro, temos que ser perseverantes. Amém? Temos que insistir. Sabe, nós temos que batalhar, porque a gente sabe que a nossa luta é no campo espiritual. Então, ei, eu não vou ficar aqui dando golpes no ar, eu vou lutar com as armas que Deus tem me dado, e nós temos aprendido isso aqui nessas noites de quarta-feira. Esses princípios é para serem aplicados. Claro, a gente não vai conseguir colocar isso, sabe, para funcionar tudo da noite para o dia, mas se você pegar cada semana e pegar um princípio, sabe, e todo dia, naquela semana, você aplicar, sabe, você, não importa, sei lá, busca a criatividade do Espírito Santo e busque formas e maneiras de você fazer isso. Escreva lá no umbral da sua casa, na porta da sua casa: Deus é o Senhor da minha família, é o Senhor da minha casa, meus filhos são de Deus, minha esposa é presente de Deus, meu esposo é o melhor homem do mundo. E começa a declarar isso, a profetizar isso, a anunciar isto. Chame as coisas que não são como se já fossem no Senhor, porque há poder nisso. Há poder. Fala assim comigo: o que domina o espiritual, domina o natural. O que controla o espiritual, controla o natural. Enquanto nós não ganharmos o controle no espírito, nós não vamos controlar o ambiente natural. E como se ganha no ambiente espiritual?